Você não dormiu essa noite aqui em casa? Tô atrás da Zanza, que essa Zanza também, na hora que eu preciso dela, ela não vem. Amiga da onça, sua triste. Ô Zanza, acorda sua mandriona, anda de uma vez. Eu quero saber se o Nido tá com ele. Ai, lá vem o Tibério. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Espera aí já. Vou receber ele em grande estilo. Não, já quero recepcioná-lo. Ah, Estepo, vem cá que eu quero te fazer um carinho. Vê, sou triste. Ô, nega, fui desaluviar a cabeça. Já te dei presente, cantei na tua live. Te dei uma folga, não querias? É bonito pro teus cornos, né, Tibério? Agora, porque tu me desse um brinco de um peixe, tu acha que tu tens que tá andando na rua aí? Porque tu cantasse umas 4, 5 modas, tu acha que tu tens que andar solto? Ah, te bora, o amarelo. Bom dia. Já tô chegando aqui na igreja. Cheguei bem cedinho, não tem? Sem ninguém. Eu quero hoje conversar com a santa. Quero conversar com a santa da Nossa Senhora da Lapa, que ela me entende perfeitamente. Aqui com a santa da Nossa Senhora do Rosário, também vou conversar com ela. Vou conversar com todos. Ah, gente, vou pedir porque tem horas que a gente tem que se agarrar nisso. Ó, vocês tudo, mocinhos, ó. Dona Maricotinha hoje vem pra conversar com vocês. A Nossa Senhora do Rosário mesmo, meu Deus, ela não pode mais nem me ver. Quando ela me vê lá dentro, ela já diz, lá vem a Dona Maricotinha com a esposa dela. Ai, eu venho mesmo porque, olha, a senhora sabe, né? A gente que é mulher, que é mãe, 6 filhos pra criar. Com o Tibério, essa semana, Nossa Senhora do Rosário, já vou te contar tudo bem direitinho mesmo como é que foi. Me atentou tanto, mulher, me atentou tanto. Olha, chegou dentro de casa e depois saiu dentro de casa, disse que ia pescar, fui atrás dele, não pescou, não foi nada. Começou a trabalhar numa empresa, não foi macho. Tá lá deitado, rapaz, e também essa semana me atentaram tanto. Teve um dia que eles acordaram tudo, botaram uma mão em cima da outra, assim, minha Nossa Senhora. Sabe o que eles disseram? Vamos acabar com a vida da mãe. Estão assim, minha filha. Ai, eu tô mesmo, meu Deus, ainda bem que eu tô sozinha, porque daí, né, aí eu consigo desabafar, falar tudo pra ti. E aí, às vezes eu fico pensando, o que eu faço, meu Deus, o que eu faço com esse rapaz pra criar que tá um trabalho pra criar. A gente olha e não dou nem bola pra gente, minha filha. Fala de 20 vezes, eu já me esgoelando, pois ele não me olha, não me escuto. O código amanhã já entra pelo ouvido, já sai pelo outro. A senhora tem que me ajudar, meu Deus. A senhora tem que me ajudar. Me dá uma luz aí. Que tanto fez, tanto faz por nós, pela mulher, pela mãe, pelo nosso povo. Ah, me dá uma luz, me coloca assim no centro, não tem? Me dá um para-tiqueta aqui, Dona Maricotinha, pela aqui. Hã? Vou ficar olhando pra ti, quero ver. O teu semblante, não tem a tua paz. Ai, que tranquilidade que ela já me passa. Só em ficar aqui eu já me sinto outra pessoa. Cheguei toda esbaforida, né, querida? Já tô mais calma agora. Já encontrei a paz em ti. É isso que a gente precisa às vezes. Domingo ou qualquer dia, não tem? Parar um pouquinho, se ajoelhar, entender um pouquinho as coisas de Deus na vida da gente, né? Ser mais paz. Obrigado. Já entendi tudo. Não precisa me dizer mais nada. Já captei a tua mensagem. Minha sagrada, minha santa. Oxe, Madrinho! Ei, chega mais! Olá, Santa Catarina, muito bom dia. Agora 11 da manhã, 34 minutos. Estamos chegando com o nosso SBT Meio-Dia. Muito obrigado pela companhia. Você está bem? Muito bom. Como é que foi de feriadão? Sibeli Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Terça-feira chuvosa em todo o estado, mas que bom ter você aqui conosco. Gostei da animação, Sibeli Fávero. É assim, terça-feira, para muita gente, a semana está começando agora.
já curtiu aí um feriadão prolongado de 7 de setembro, agora é hora de retomar a rotina. Nós estávamos aqui nesta segunda-feira, começando a semana, trazendo informação para você. Estamos no ar, a partir de agora você pode interagir com a gente também, ao vivo pelo Facebook e no nosso WhatsApp. Vamos aos destaques desta edição. Olha, tem alerta de muita chuva para hoje, com alagamentos, deslizamentos de terra. Para quem depende do mar, da navegação, olha, condições agitadas hoje. Ondas grandes que podem chegar a 2,5 metros. A Defesa Civil vai explicar tudo ao vivo aqui no SBT Meio Dia, este alerta. Hoje vamos entender como estão os 2 processos de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva na Assembleia Legislativa do Estado. Quais são os supostos crimes e como está o andamento de cada um deles na Alesc. A Jéssica Valentim passou a manhã na Assembleia Legislativa, conversou com deputados e vai explicar tudo hoje. E terça-feira é dia de vaga de empregos aqui no MD. A notícia é boa. O Cine está oferecendo mais de 3.000 vagas em todas as regiões. Oportunidade para todo mundo. E olha só a crueldade. Ao chegar em casa em Florianópolis, uma família encontrou os 3 gatos e os 2 cachorros assim, mortos. Eles foram envenenados. Infelizmente, esse caso não é isolado. Mais de 1.000 denúncias foram registradas neste ano só na capital. E um caso que serve de alerta. 2 ciclistas quase morreram de hipotermia na Serra Catarinense. Era para ser uma aventura, mas quase terminou em tragédia. E nós vamos falar também sobre transporte coletivo. Novas linhas de ônibus serão oferecidas para atender as regiões norte, centro e leste, além de sul e continente de Florianópolis. Isso e muito mais a partir de agora aqui conosco. A gente está no ar, vamos juntos até 1h15. Legal, muito bom estar com você nesta terça-feira. Obrigado pela companhia. Somos o SBT Meio Dia. Tem imagens ao vivo da capital catarinense? Deixa eu mostrar para você como é que está o tempo lá fora. Tem alerta da Defesa Civil. Pode colocar no ar imagens ao vivo, agora sim. Aí, ó, você já vê a movimentação no Terminal Integrado do Centro. Este é o Ticem. Movimentação por lá. Já o Laércio Botega vai trazer para a gente os horários dos ônibus em Florianópolis. A Prefeitura de Floripa tem até amanhã para responder à Justiça Federal porque o transporte interestadual e intermunicipal ainda não retornaram, né? O transporte de ônibus que vem de outras cidades. Os ônibus ainda não retornaram, não podem entrar em Florianópolis e a Justiça Federal deu um prazo de 3 dias a contar desta segunda-feira para a Prefeitura de Florianópolis. A expectativa e a informação que a gente tem é que a Prefeitura da capital já estuda liberar o transporte intermunicipal ainda nesta semana. A confirmação não aconteceu até o momento, mas a Prefeitura de Florianópolis já estuda liberar que ônibus de outras cidades possam entrar na capital catarinense. Inclusive, a Jéssica Valentim trouxe para a gente aqui nesta segunda-feira, muita gente que precisa viajar, pega ônibus em cidades de Santa Catarina, param na grande Florianópolis, Biguaçu, por exemplo, e depois entram na capital da mesma forma. Então, até amanhã, a Prefeitura de Florianópolis tem para explicar à Justiça por que a rodoviária ainda está fechada depois de 6 meses, interdição que continua no terminal rodoviário Rita Maria. Deixa eu mostrar para você o WhatsApp do SBT Meio Dia, aqui você pode interagir, você pode aqui fazer a sua reivindicação, mostrar qual é o problema que você tem no seu bairro, na sua cidade. Manda para cá, a nossa equipe de produção vai atrás da solução do seu problema. Seguimos com você. Eleito com 71% dos votos nas eleições de 2018, o governador Carlos Moisés da Silva agora responde a 2 processos de impeachment na Assembleia Legislativa. Um deles com relação ao aumento concedido pelo governo aos procuradores e o outro, o mais recente, com relação à compra de 200 respiradores no valor de R$ 33 milhões sem licitação em março deste ano. O que acontece agora? Quais os próximos passos do processo de impeachment referente aos respiradores e o outro referente ao aumento aos procuradores? Se o governador for afastado, o que acontece com o governo de Santa Catarina? É o que a gente vai mostrar para você hoje aqui no MD. Mas até que efetivamente ocorra um impeachment, ou seja, um afastamento de um gestor público, são necessárias diversas etapas. E hoje no SBT Meio Dia a gente vai explicar para você como funciona esse processo que pode resultar em novas eleições diretas ou indiretas.
São 2 processos que o governador está enfrentando na Assembleia Legislativa. Hoje, o relatório final da CPI dos respiradores também indica que o governador responda a um novo processo de impeachment. E este novo processo de impeachment será protocolado também nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Então, será mais um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. O fato é que até agora 2 já foram abertos, ou seja, já estão tramitando na Assembleia Legislativa, e nós vamos explicar tintim por tintim, passo a passo o que acontece. Uma mulher ficou ferida e 4 vacas morreram, Cibele Fávero. Foi no oeste do estado durante uma tempestade nesta segunda-feira. Raios que atingiram os animais. Foi sim, Fernando, e foi no interior de Concórdia que aconteceu isso. A mulher, ela estava bem perto dos animais quando o raio atingiu o solo nessa propriedade do interior de Concórdia. Olha só, esse é o registro que os familiares fizeram dos animais depois do ocorrido. A mulher foi socorrida pelos familiares, foi levada até uma viatura que encaminhou ela ao hospital. Ela chegou a ficar desorientada no momento em que aconteceu esse raio, recebeu todos os primeiros socorros e apesar do susto, do enorme susto, agora ela passa bem, Fernando. Pois bem, olha, hoje tem novamente previsão aí de tempestade, muita chuva em algumas regiões de Santa Catarina, com raios, inclusive. Já já a Defesa Civil vai trazer todos os detalhes para a gente. O alerta é principalmente para quem depende do mar, pessoal da navegação, da pesca. Atenção, porque as ondas podem chegar a 2,5 metros. Olha só o tamanho desta crueldade. Se tiver imagem, pode colocar. 3 gatos, Cibele Fávero, e 2 cachorros foram envenenados em Florianópolis e não é a primeira vez que isso acontece. Cadê a imagem? Foram sim, Fernando. Olha só, essas imagens, elas foram feitas pela moradora Rosiluz. Ela mora nos Ratones. Foi o momento em que ela chegou em casa com a família e encontrou os animais assim, envenenados. A cena, assim como nos choca, chocou ela e os familiares que tinham saído, Fernando, para ir na igreja no domingo, nesse domingo. Quando eles voltaram, se depararam com essa cena. Os 5 animais mortos, 3 deles são gatos, 2 são cachorros, eles estavam nesse estado. A Rose, ela registrou o boletim de ocorrência contando, tudo isso que aconteceu e aguarda por justiça. Ela gravou, Fernando, inclusive um vídeo pra gente contando um pouco do que aconteceu, olha só. Fomos para a igreja e ele acabou escapando, De vez em quando ele fazia isso, ele escapava, mas ele retornava para casa, ele era um cachorrinho muito dócil. Então, a gente não viu que ele não voltou e a gente saiu. Quando foi mais 7h05 da noite, o meu cunhado já nos mandou um vídeo. Ele já estava agonizando porque já tinha ingerido veneno. A gente voltou correndo para casa, Só eu e meu esposo, deixamos nossos filhos lá, para eles não verem a cena, que foi uma cena triste, uma cena forte. Tentamos de todas as maneiras reanimar o nosso cachorrinho, animar os gatinhos e o cachorrinho da minha cunhada, que ela também perdeu eles, Então tá aqui a minha indignação, a minha tristeza, porque vocês, essa pessoa tirou o bichinho de estimação dos meus filhos, o nosso, tirou os bichinhos de estimação da minha cunhada, que tratava com tanto carinho. Então, quero só dizer que essa pessoa não tem coração e nós estamos muito tristes ainda com a perda do nosso bichinho. É uma cena muito triste, revoltante e, infelizmente, Fernando, esse caso não é isolado. A gente conversou com a DBEA, hoje a Diretoria de Bem-Estar Animal, e só em Florianópolis, só nesse ano de 2020, já foram registradas mais de 1.000 denúncias de envenenamento de animais. Sempre alguém é que faz isso. Uma pessoa envenena e mata os animais. Ali a gente viu ainda imagens, alguns gatinhos ainda não tinham morrido. Eles chegaram a ser socorridos, foram levados ao veterinário, eles tentaram fazer o possível para salvar. Nenhum dos animais sobreviveu. Gente sem amor próprio, Cibele. É gente sem amor próprio, que mal fez o gatinho, que mal fez o cachorrinho. E mais do que uma pessoa sem coração, mais do que uma pessoa sem amor próprio, criminoso, que precisa ser investigado, identificado, que mal fez esse cachorrinho. É inacreditável. Porque quem mata cachorro, não, porque estava incomodando, é sempre a mesma desculpa, Não, estava incomodando, vim aqui rasgar o lixo, é sempre a mesma história. Os animaizinhos de estimação da família eram tratados em casa, cuidados em casa, das criancinhas. Olha, eu não posso descrever aqui que sentimento é esse, porque é algo que é indescritível, você perder assim, 3, 4 animaizinhos de uma vez só.
Porque tem gente que não tem coração mesmo, tem gente que não sabe o que é amar um bichinho, tem gente que não sabe. Não ama nem a si mesmo, vai amar um cachorrinho, vai amar um gatinho. Agora, não dá para ficar impune uma situação dessa. Mais de 1.000 para servir de exemplo de impunidade? Não. A polícia tem que investigar. Tem que sim investigar como se fosse qualquer outro crime grave na cidade de Florianópolis, porque é isso que essa ação que você está vendo aí é, um crime grave que atenta contra a vida dos animais. É inaceitável, inadmissível que nada aconteça e é fácil identificar. Na comunidade os vizinhos sabem, Sibeli. Sabe quem tem cultura de envenenar animais, sabe quem já estava incomodado e é só dar uma batida lá que encontra o veneno. Inacreditável. Olha, ontem a minha mãe me ligou e falou, o gato aqui de casa não voltou ainda, porque ele é meio de rua. Já ficou preocupado. E eu já fiquei, mas como é que pode? Não voltou? Uma hora dessa, ele sempre volta. Depois ela me ligou falando, olha, voltou, tá aqui, já aliviou. Eu fico imaginando que coração tem uma pessoa que coloca veneno para matar um gatinho. Fernando, e a Rose falou que ela conseguiu saber da notícia triste antes por um irmão dela que avisou, o cunhado também, e ela conseguiu evitar que os filhos dela vissem essa cena. É um trauma para as crianças, Mas né? eles teriam visto, assim que eles chegaram da igreja, eles chegariam todos juntos e teriam visto essa cena lamentável. A exemplo das outras leis e das outras legislações que a gente acompanha e que mudam para aumentar o rigor, a gente percebe que é preciso que algo seja feito nesse ponto. Não é a primeira vez que a gente mostra casos como esse aqui no SBT Meio Dia. E exatamente a impunidade pode acabar dando essa sensação aí de injustiça, de que não tem pena para quem faz isso. E é preciso que tenha, sim, uma resposta, né? Imagine uma família ter os 5 animais, alguns eram da Rose e outros eram da cunhada dela, todos mortos, e nada ser feito. Ela está buscando por justiça, fez o boletim de ocorrência e agora vai depender, né, que isso seja feito, que essa pessoa seja encontrada e que seja punida. A polícia tem que dispensar força, né, braço para investigar, identificar, e essa pessoa tem que ser identificada mesmo, tem que ser identificada, porque é um criminoso, não tem nada para fazer e não tem sequer amor próprio. Seguimos com você aqui, outras informações no SBT Meio Dia. Atenção para você que depende do transporte coletivo em Florianópolis. Tem mais 116 linhas disponíveis para a população, Sibeli. Tem sim, Fernando. A gente vai conversar com Laércio Botega agora, porque elas já começam a operar a partir desta quinta-feira, dia 10. Novas linhas e que vão ser distribuídas por várias regiões da capital, né, Laércio? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Exatamente. Para você que depende do transporte coletivo, fique atento que a partir de quinta-feira teremos mais horários de ônibus aqui na capital, distribuídos esses horários por 27 linhas que atendem o centro, o sul, o norte, o leste e, é claro, a região continental de Florianópolis. A gente está agora no Ticem, no principal terminal rodoviário aqui de Florianópolis. A gente percebe aqui a movimentação das pessoas, uma movimentação bastante intensa de pessoas aqui e, obviamente, por conta dessa movimentação cada vez mais intensa da população procurando ônibus para circular em Florianópolis, o município teve que aumentar a frota, os horários aqui na capital. Por isso que a partir de quinta-feira, quem depende do transporte coletivo vai ter novas linhas, são 116 linhas distribuídas aí por regiões da capital. Então você que quer saber quais são essas linhas, os novos horários, você entra no site que aparece agora na sua tela, o Floripa no Ponto, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que também aparece na sua tela. Você vai ser direcionado para o site, lá estão todos os horários que você precisa saber. Se na sua região vai ter um horário, se aumentou um horário lá, você vai saber tudo nesse site, que está tudo certinho. Já está disponível, já estão disponíveis esses horários, só que as linhas vão estar funcionando a partir de quinta-feira. Lembrando para você de casa que na hora que você for embarcar no ônibus, faça o check-in, que é necessário para a prefeitura ter um controle, caso o ônibus onde você vá utilizar, alguma pessoa aponte ali que está com coronavírus, aí a prefeitura consegue controlar e avisar. E é claro, as regras básicas, né? Usar a máscara, usar o álcool gel e evitar, é claro, o distanciamento. Sibeli.
Mais linhas disponíveis, então, a partir de quinta-feira já para a população de Florianópolis. Mais 116 linhas rodando, importante porque daí tira a aglomeração de um ônibus só e divide essa população que depende do transporte coletivo em novas linhas. Está tudo lá no aplicativo Floripa no Ponto. Olha, 17 mortes foram registradas nas rodovias federais e estaduais durante a Operação Independência, este feriadão prolongado. Foi sim, Fernando, um feriadão muito violento nas rodovias. 11 mortes foram registradas nas rodovias federais e 6 nas rodovias estaduais. A maioria dos acidentes com morte foram colisões frontais. O balanço final da Polícia Rodoviária Federal ainda vai ser finalizado, mas esses números já foram adiantados pela PRF. E uma das BRs mais perigosas e que registrou grande parte dos acidentes das mortes foi a BR-470. Por lá foram 7 mortes neste feriadão, na região do Alto Vale do Itajaí. Por isso, para os próximos dias, é necessário ter mais atenção no trecho. Um trecho muito perigoso, ainda mais porque há previsão de bastante chuva. Já estamos falando sobre isso aqui no SBT Meio Dia desde o início. Entre hoje e quinta-feira, são trechos em obras na rodovia, então é preciso ainda redobrar a atenção nesta BR. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter Estevão Limana, que vai trazer as informações para a gente. Tem obra na pista, você está num trecho, né, Estevão? E muita preocupação por conta do mau tempo também. Bom dia para você. Bom dia, Sibeli, Fernando, bom dia a todos que nos assistem no SBT Meio Dia. É a preocupação, sim, e a PRF, então, está fazendo este alerta. A chuva está chegando e a BR-470 é uma via simples, né? Não é duplicada, só em alguns trechos no sentido para o litoral, mas principalmente no Alto Vale, onde foram registradas, então, essas 7 mortes durante o feriadão do Dia da Independência. É para redobrar os cuidados nesses trechos, porque a gente não quer, né, mais ter que noticiar acidentes, principalmente na BR-470. Inclusive, o trecho de Apiúna está em obras. Conversei hoje pela manhã com o DENIT e cerca de 8 quilômetros de recuperação da pista está acontecendo nesse trecho em Apiúna. 8 quilômetros, então, de recuperação da pista que deve ficar pronto nas próximas semanas. A gente separou umas imagens que a gente vai ver na tela do trânsito que estava lá, né, durante esse final de semana por conta das obras. Então, quem está pensando em viajar, retornar e vai pegar a BR-470, tem que ter bastante cuidado, redobrar a atenção, principalmente por causa da chuva e por causa destes momentos de trânsito que você vai pegar, principalmente em Apiúna, já que como as obras estão acontecendo, só um sentido da pista está liberado. Então, a cada 35 minutos, o sentido da pista vira. Segue, no caso, no sentido Blumenau-Alto Vale ou no sentido Alto Vale-Blumenau, por exemplo. Volto com vocês aí no estúdio. E esse ponto que você está aí, né, Estevão, ele passou por obras, é o Complexo Trevo da Mafisa. Também está causando preocupação, né? Pois é, gente, e a gente fala agora do Complexo da Mafisa, que fica aqui em Blumenau, porque aqui está acontecendo muitos acidentes no mesmo trecho. Esse mesmo trecho que a gente vai mostrar aqui, ó, é quando as pessoas vêm, né, do centro da cidade, da rua Pedro Zimmermann, e vão cruzar por aqui, nessa alça de acesso à SC 108. A gente vai mostrar para vocês aqui que a PMRV está instalando estas novas sinalizações aqui para poder, né, promover uma melhor qualidade na trafegabilidade dos condutores, porque muita gente acabava vindo reto por essa via e acabava caindo no barranco. A gente conversou hoje pela manhã com o Tenente Pires da PMRV aqui de Blumenau. Ele explica para a gente melhor como está sendo essa sinalização, né, para a fiscalização itinerante aqui da PMRV. Vamos conferir. Essa fiscalização ela está sendo feita de forma bem pontual, né, e excepcional em razão desse implemento que ainda falta ali naquele trecho. Mas o que a gente gostaria mesmo, a ideia é de marcar a população que está se adaptando ainda a esse novo trevo da Mafisa, a necessidade da redução da velocidade naquele trecho e a necessidade da atenção redobrada, né, no momento de acesso a SC 108. Nós temos ali um fluxo muito grande de veículos e é essencial que a população esteja ciente dessa problemática no local e esteja atenta com relação às suas responsabilidades também no trânsito.
Esse trecho aqui, então, que a fiscalização está sendo redobrada, já registrou, neste quase um mês de inauguração, 9 acidentes e quase todos por imprudência e por alta velocidade. Até a PMRV colocou essas tochas aqui com fogo, né, essas latas com fogo, para fazer essa sinalização por enquanto as obras não são completadas por aqui. Mas a gente pede, então, para o motorista que está nos assistindo em casa, aqui em Blumenau, ter cuidado. Se você vem do centro da cidade e quer acessar a SC 108, cuidados redobrados, muita atenção para não acontecer como esses 9 casos que a gente teve aqui, inclusive no final de semana, as pessoas acabam perdendo o controle do carro e até colisões frontais acontecem nesse trecho aqui do Complexo da Mafisa. Volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio-Dia. Obrigada, Estevam. E a gente percebe a movimentação intensa, né, nesse momento na BR-470, nesse trecho, né, o trevo da Mafisa ali, que está em obras ainda, como o Estevam falou. E essa movimentação ela é bem comum, viu? É uma rodovia, uma BR bastante movimentada. A maior parte dos trechos não é duplicado e é bastante perigosa. Nós aqui no SBT Meio-Dia já mostramos inúmeros acidentes gravíssimos, né, Fernando? Com várias mortes num mesmo acidente nessa BR. Então, além dos cuidados que todo motorista tem que ter quando vai pegar a estrada, é preciso redobrar na BR-470 e ainda mais nessa semana chuvosa no estado. Há um mês, nós mostrávamos aqui a inauguração, a entrega, pelo menos parcialmente, deste trevo da Mafisa, lá em Blumenau. E de lá para cá, 9 acidentes já aconteceram. A polícia teve que colocar tochas de fogo para o motorista identificar que ali não dá para transitar. E é isso, atenção. Agora, uma outra obra que chama bastante a atenção, da forma em que foi projetada, o acesso ao sul de Florianópolis. O motorista que vai para o aeroporto, para o sul de Florianópolis, tem que ter muita atenção, porque os trevos ali ficaram algo assim inexplicável. Eu mesmo já vi 2 acidentes no contorno para quem vem do aeroporto e quer ir para o bairro Carianos ou quer ir para a região ali do estádio do Avaí. Abre aqui que eu vou explicar o que está acontecendo por lá. Sibeli, faz o seguinte, a Sibeli está vindo, me permita, Sibeli, devagarinho, vem devagarinho. A Sibeli está vindo do Carianos. Eu sou um carro, né? A Sibeli está vindo, volta lá de novo, Sibeli, dá uma resinha aqui. A Sibeli está vindo do centro para o Carianos. Imagina, aqui está o estádio do Avaí, ó, aqui o estádio do Avaí. Quem vem do aeroporto, eu estou vindo pela estrada nova do aeroporto aqui e quero ir para o Avaí, eu quero ir para o Carianos. Eu tenho que fazer a volta aqui, mas eu já dou em cima da Sibeli aqui, ó. É algo inacreditável. Sibeli, desculpa por isso, mas muito obrigado. O que foi projetado lá? Inclusive, eu já estive lá, mostrei aqui no SBT Meio-Dia, eu fiz esse trajeto de carro, como motorista mesmo, e agora, até agora pouca coisa mudou. Eu mesmo já vi 2 acidentes lá. Inclusive, a gente pode voltar lá para ver como é que está essa situação. Sem iluminação e um trevo que foi projetado sem explicação. O veículo, no momento que vai fazer o contorno para voltar para o bairro Carianos, ele já cai em cima da outra rodovia, já cai em cima do outro carro. Não tem espaço hábil, por exemplo, para ele fazer o contorno e entrar para o Carianos. Ele teria que atravessar assim, ó, de comprido. Vocês estão me entendendo? Porque você vai fazer o retorno, mas eu quero ir para o Carianos. Só que eu não tenho tempo, eu não tenho espaço para ir trocando as 3 pistas até chegar à entrada do bairro Carianos. Eu faço o retorno e já teria que ir reto para entrar para o bairro. É algo sem explicação. Fico alerta para o motorista que depende do aeroporto, que vem de todas as regiões de Santa Catarina para utilizar o aeroporto de Florianópolis e que precisa ficar atento com relação a essas mudanças no trânsito lá no sul da ilha. O motorista que está no sul da ilha, o aplicativo, o motorista de aplicativo, o taxista, o morador, você que depende do aeroporto, que já passou por este constrangimento no trânsito ali, manda para mim aqui, eu quero saber se vocês também estão passando por essa dificuldade, porque eu passo ali toda semana e estou enfrentando essa dificuldade. Interatividade, vamos ver aqui, quem está participando com a gente? Não, agora não é interatividade, é sim, é interatividade. A gente vai ajeitando aqui, não tem problema, no balanço da carreta as melancias vão se ajeitando. A Zenaide, bom dia. Bom dia, sou de Pescaria Brava e não perco o jornal de vocês. Já já eu vou apresentar quem foi que a técnica colocou aqui. Deixa eu ver quem mais. O Lucas de Lages. Olá, bom dia. Ótimo jornal. Estamos ligados no programa. Um abraço a todos. Obrigado, Lucas. Ele está lá em Lages, na Serra Catarinense. Agora deixa eu mostrar para você aqui oportunidade de emprego. São mais de 3.000 vagas. Para ser mais exato, 3.778 vagas em todas as regiões de Santa Catarina, vagas que são disponibilizadas pelo Cine. E aí tem de tudo.
Vamos ver aqui por cidade. Eu separei aqui as cidades que mais estão oferecendo o maior número de vagas aqui por cidades neste momento em Santa Catarina. Ó, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú. Olha aqui, Balneário Camboriú com 122 vagas. Muitas oportunidades de trabalho em Balneário Camboriú. Florianópolis, 60. Criciúma, no Sul, olha ali, 112 vagas. Concórdia, a região oeste mesmo liderando aqui, ó. São Miguel com quase 900 vagas, Chapecó com 351, Concórdia com 298 vagas. Muita oportunidade de trabalho na região oeste do estado. E agora eu tenho para você aqui também quais são as profissões, as demandas que estão sendo requisitadas neste momento. Ó, atendimento no balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de laboratório, costureira, engenheiro civil, gerente administrativo, mecânico de ar-condicionado, motorista de caminhão, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, servente de obras, vendedor interno, zelador e auxiliar de limpeza. Essas são algumas, tá? Eu separei algumas aqui das profissões que estão sendo requisitadas em Santa Catarina. Mas são quase 4.000 vagas. Cine, o site está aqui embaixo, você que procura emprego, em todas as regiões, vagas estão sendo oferecidas pelo Cine. Mas agora a gente vai saber o seguinte, como se comportar em uma entrevista de trabalho. Fui chamado aqui para a vaga de pedreiro, para a vaga de engenheiro civil, para a vaga de atendente balconista. Como é que eu vou me comportar? O que eu vou responder? Como eu vou vestido? Deixa eu conversar aqui com a consultora, ela também é especialista em treinamento de funcionários, de colaboradores, a Andréia Cunha. E ela vai participar ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Andréia, bom dia, muito obrigado por nos atender. A gente já viu aqui que são diversas oportunidades, ou seja, a gente tem uma luz no fim do túnel para quem quer trabalhar agora, quem está sem trabalho. Mas na entrevista de emprego, conta pra gente aquelas dicas valiosas para você já dar o primeiro passo, já arrancar bem nessa disputa pela vaga. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar participando do programa de vocês. E pensando, então, né, numa entrevista de emprego, a gente tem um passinho anterior, que é você ser chamado para essa entrevista de emprego. Às vezes a gente não pensa muito nisso, né, mas é uma coisa fundamental. O currículo que você encaminha, a maneira como você faz ele, né, porque tá na frente do recrutador é a segunda fase. Anteriormente a essa fase tem esse encaminhamento de currículo, como eu falei. Mas falando um pouquinho na parte da entrevista, algumas pessoas têm dificuldade em estar falando de alguns pontos que ela precisa melhorar. Ponto importante, todo mundo precisa melhorar em algum ponto. Agora, você já tem o diferencial que é, bom, eu tenho essa dificuldade aqui, Andréia, e aí você já me traz o que está buscando para desenvolver e melhorar aquele ponto. Aí você já começa, na verdade, né, falando a verdade também, né? Você não vai inventar uma coisa que você está fazendo, por exemplo, você é uma pessoa desorganizada. Você fala que um ponto a desenvolver é a organização, né? Porém, você diz que usa aplicativo, agenda para te auxiliar nisso e você não usa. Também você tem que trazer a parte da sinceridade. Por quê? Porque muito mais do que ser selecionado para uma vaga, você precisa se manter nela. Certo? Muito bem. Agora é o seguinte, comportamento físico. Como eu devo me comportar nessa entrevista com relação a roupas, a joias, aquilo que chama a atenção no físico? Então, a tua roupa nunca deve chamar mais atenção do que aquilo que você vai colocar numa entrevista, né? Então, usar uma roupa um pouco mais sóbria é o essencial, né? Cuidar também, eu queria frisar isso, hoje tem muita parte da seleção ao vivo, mesmo assim você precisa tomar esse cuidado, tá? Questão de horário, a maneira como você vai se comportar. Tem algumas pessoas algumas empresas utilizam isso muito, né? Já desde a hora que a pessoa chega no hall de entrada, já está sendo observada, já está sendo avaliada. Então, cumprimente as pessoas, seja uma pessoa educada. Porque a partir do momento que você botou o pé dentro da empresa, você já está mostrando quem você é. Muito bem.
Quanto você quer ganhar? Responde ou não responde? Não tem problema você colocar a tua... Tá? Essa pergunta ela é essencial. Outros já não, né? Porque já tá ali descrito o valor que a pessoa vai receber de salário, né? Mas em alguns pontos, realmente, você sabe do seu potencial, você sabe, né? Quais são as suas habilidades, você sabe, na verdade, o valor também que tem a sua demanda. Mas eu sempre digo assim, a nossa profissão, a gente vai desenvolver o quê? Uma carreira em cima dela. Então, às vezes as pessoas querem começar num patamar muito alto também. O que eu daria com uma sugestão? Mostre, vai para aquela empresa e mostra o que você faz diariamente, o que você faz no dia a dia, qual é o seu diferencial. Muito bem. Foi só a gente falar de dinheiro aqui que a internet já começou a travar, viu? Foi só falar de salário aqui que a internet já começou a travar. Mas deu para entender a resposta. Mostra o potencial que você tem, o valor da sua demanda, mas também esteja disposto a crescer, a criar uma carreira lá dentro da empresa. Muito bem. Agora, aquela pessoa que quer ser boazinha demais. Tem gente que quer ser bonzinho demais. Já chega dando bom dia para todo mundo. Você falou, olha, cumprimento todo mundo aí, que você já está sendo avaliado desde o momento que você chega na empresa. Mas tem gente que a gente percebe que ela está sendo boazinha demais. Que na rotina ela não vai ser assim. Essa pessoa boazinha demais, né, oferecendo sempre o algo a mais, pelo menos durante a entrevista, não é fake, não é fake demais? Não é pior isso? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Durante uma entrevista, né, porque aí tem a parte de teste, tem tudo isso, mas a pessoa, depois de um tempinho que inicia, ela não consegue sustentar por muito tempo quem ela não é. Entende? Porque, de alguma forma, ela vai entrando numa sinuca de bico. Então, você começar mentindo, você consegue sustentar aquilo? O que você fala é de acordo com o que os testes vão trazer também? Então, uma coisa sempre vai estar interligando a outra. Por isso, a importância, né, de não fazer um processo seletivo correndo também. Tem que ter calma, tranquilidade e ter um tempo para aquela pessoa que está contigo na tua frente. Vou fazer um bate rápido aqui. Assuntos pessoais, falar ou não falar? Eu gosto de sair com meu namorado, a gente gosta de ir para a serra, a gente gosta de comer pizza. Fala ou não fala assuntos pessoais? Fala, se te perguntarem, pode falar sim. Até porque tu mostra o que tu gosta de fazer. Aparece muito aquilo que você valoriza, por exemplo, sabe? Isso é bem importante. As empresas preferem pessoas que mais falam ou que mais ouvem? Nós preferimos pessoas de atitude, sabe? E uma coisa caminha junto com a outra. Mas depende muito da vaga, sabe? Se você está com uma vaga, por exemplo, comercial, né? Você vai estar na frente, geralmente, de uma pessoa que tem uma habilidade melhor para falar. Então, a pessoa que vive falando pelos cotovelos, numa vaga um pouco mais... que não tem esse perfil comercial, né? Que fala e não deixa o recrutador falar um minuto. Ele mostra como é que ele é no dia a dia dele. O corpo. Eu fiz a técnica de rapport não faz muito tempo. O corpo, né? Onde você vai induzindo a pessoa a se sentir bem através das suas ações corporais. O olho, a mão, o gesto de você estar sobre a mesa ou com as pernas cruzadas. E eu acho muito interessante quando você vai se aproximando de uma pessoa, se assemelhando às atitudes dela, ou até mesmo copiando as atitudes dela, para que ela se sinta próxima de você, para que ela se sinta íntima de você. No momento da entrevista, como é que eu faço ali no meu tete-a-tete com o entrevistador? Questões de gestos, de mão... Na verdade, a pessoa que está entrevistando, o objetivo qual é? Deixar essa pessoa o mais à vontade possível. Para quê? Porque o recrutador consiga conhecer melhor ela, que ela consiga mostrar para ele, né, pelo menos um pouco da sua capacidade, das suas habilidades, que ela consiga colocar em palavras algumas coisas. Porque vem a parte do currículo, né, que é a primeira parte do processo seletivo, e depois vem a entrevista.
Então, assim, a pessoa, às vezes elas ficam, né, de braço totalmente cruzado e não percebem, né, o desconforto. Então, eu acho que a sensibilidade do recrutador, ela é muito importante, porque quem está na tua frente, ela às vezes nem nota como está fazendo. Então, se você vai para uma entrevista, tenta ficar o mais relaxado possível. Sei que é difícil, né, porque você precisa conseguir aquela oportunidade, mas quanto mais tranquilo você estiver, melhor vai ser o resultado da sua entrevista. Tem mais uma perguntinha aqui. Posso fazer, Jéssica? Nós vamos seguindo aqui, né? Isso, Jéssica Sescon. A Jéssica está aqui comigo acompanhando a entrevista. Está gostando, né, Jéssica, da entrevista? Está legal, eu adoro esse assunto. E ajuda muitas pessoas, né? Agora é o seguinte, é legal que nessa entrevista você já fale também, ou eu estou errado, das suas intenções dentro da empresa. Você sabe como você vai chegar, o que vai ter que fazer, o caminho a percorrer e onde quer chegar. E principalmente esse acordo que tem que ser feito através das tarefas a ser desempenhadas, o valor a ser recebido. É legal já abordar tudo isso numa primeira conversa, numa primeira entrevista, porque depois tem gente que é contratada e fica reclamando. Ah, não era isso, não queria fazer isso, mas você aceitou ou não aceitou lá na entrevista de emprego? Você bateu isso direitinho com o entrevistador, que era isso? Porque geralmente as empresas já dizem o que você vai fazer, daí na hora para conseguir um emprego, todo mundo diz sim. Aí entra na empresa e começa a reclamar de tudo. É legal, né? Tanto por parte da empresa quanto por parte do funcionário que já aconteça este acordo também nessa primeira entrevista, ou não? Bem isso, sabe? O fator essencial de tudo é uma coisinha chamada comunicação, né? Se ela não for bem feita, se não ficar claro para a pessoa que está participando do processo seletivo todos os dados, às vezes pode ser que ela não entendeu, enfim, o nervosismo. Então, sempre na hora, né, a pessoa passou por processo seletivo, mesmo assim, na hora de contratar, na hora de, né, assinar as coisas, fazer a papelada, né, reveja também as funções que ela vai estar fazendo. Então, e isso depende muito, sabe, do tamanho da empresa. Porque numa empresa maior, a função já está muito clara e definida. Quando a empresa é um pouco menor, digamos assim, de pequeno porte, às vezes fica difícil para ela ter essa exatidão, mas isso é muito importante para a pessoa que está sendo contratada. Então, assim, ó, não deixe de perguntar, não tem problema perguntar. Às vezes a dificuldade da pessoa é essa, né? Perguntar, não entendeu direito e depois vai assinando tudo e acaba não questionando as suas dúvidas também. Muito bem. Essa história do quais os seus defeitos? Quais os seus defeitos? Ai, não sei qual é o meu defeito. Meu defeito é ser muito detalhista. Vamos lá, vamos jogar na mesa os meus defeitos ou não vamos jogar na mesa os meus defeitos? Como eu falei anteriormente, ninguém é perfeito, né? A não ser que a pessoa seja, né, fora da curva. Mas todo mundo tem os pontos que precisa melhorar. O que não dá, como eu te falei, é você não buscar se desenvolver também. Porque tem algumas pessoas que buscam no seu dia a dia se desenvolver. E aí consegue lidar melhor com aqueles pontos. Como eu falei ainda há pouco da organização, né? Se eu sou uma pessoa desorganizada, mas eu no meu dia a dia, eu uso agenda, eu uso Trello, ou seja, eu estou falando para ti que eu não sou uma pessoa organizada, porém eu sei disso e busco formas para amenizar e melhorar isso no meu dia a dia. Ou seja, já não vai atrapalhar tanto o meu trabalho, por exemplo. Você aparece com um defeito, mas já diz que tem a solução também. Não adianta falar, assim, sou bipolar, mas também, não estou fazendo nada aqui para resolver esse problema. Vai apresentar o problema, o defeito, já sabe também que tem a solução, é isso? Entende? Cortou o áudio aqui. Tá me ouvindo agora? Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá, muito bom. Tô Gostei dessa do defeito. Agora. Vamos encerrar aqui. Mais uma. Já vou fazer do WhatsApp então, só um minutinho, Jéssica. Uma pergunta aqui. Na relação com os colegas, se já tiver colega, por exemplo, na primeira entrevista, né? Ali os candidatos, enfim. Porque quando você é próximo demais, aí você vira piada, ou você faz confusão,
né, o que você fala é distorcido, aí vira confusão. Se você se afasta, tira o pé porque você não quer falar com ninguém, porque você é o excluído, você não quer interagir. Como é que é essa relação, hein, com os colegas? Principalmente quando você vai fazer uma entrevista de trabalho. Você é uma pessoa que convive mais facilmente, você está no meio das conversas, você interage com todo mundo, você entra nas brincadeiras, ou você vai ser o chato que não fala com ninguém, mas você é responsável, você é sério, você tem que se dar o respeito. O que você indica? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Uma pessoa que não tenha um bom relacionamento interpessoal com as outras, vem para essa equipe para estragar muita coisa. Então, assim, vai da empresa avaliar muito isso, porque só ter a parte técnica muito boa, né? Ser uma pessoa que faz, que dá conta daquilo que precisa fazer, mas do outro lado acaba gerando muito desgaste na equipe. Então, assim, até que ponto vale estar com uma pessoa dessa? Né? E se você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, eu vou frisar mais uma vez, trabalhe isso. Comece a se perceber, porque mais importante do que você conseguir uma vaga de trabalho é você permanecer nela. Muito bom. Tem interatividade aqui, deixa eu ver quem está participando, quem está interagindo aqui do nosso SBT Meio-Dia. A pergunta é da Detinha, é isso? Sou formada em turismo, tenho pouca experiência na área de agência de viagens. E tem uma agência aqui da minha cidade que está contratando. Para eu ser selecionado, o que eu preciso fazer para ser contratada? Eu aguardo o retorno da agência ou vou até o local pessoalmente e levo o currículo? Ah, pois é. Aparece pro baile ou fica esperando? Gostei dessa. Ela disse que ela é de uma cidade pequena, né? Cidade pequena é aquela coisa, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas assim, você não pode ser o chato que toda semana está enviando currículo, mas você mostrar que você tem vontade de aprender e está disponível a crescer junto com a empresa, já é um passo lá na frente para ti, tá? Às vezes, tu não vai começar na área que você quer, mas para chegar onde você quer, você vai ter que traçar essa trajetória. Então, assim, não tem problema você ir lá levar o currículo pessoalmente. Se fosse eu, numa cidade pequena, eu levaria pessoalmente e conversaria com os proprietários. Entenderia melhor sobre a vaga e falaria já um pouco de mim, e vendo o que eu conseguiria estar auxiliando eles naquele momento. Tem mais perguntas aqui, o povo está interessado neste assunto. Deixa eu ver quem está com a gente agora. É a Janaína de Tubarão. Como deve ser a cobrança de um chefe num ambiente saudável de trabalho? Janaína de Tubarão, não entendi. Bota de novo ali, não entendi, Jéssica. Por favor. Como deve ser a cobrança de um chefe num ambiente saudável de trabalho? Obrigado, Janaína. Olha, quando a gente fala de liderança, né, a gente acaba pegando mais um calcanhar de Aquiles das empresas, né, que é a maneira como esses líderes se comportam e realizam, né, aquilo que precisam fazer no dia a dia. Como ele deve se comportar? Bom, tem 2 pontos. Tem aquele líder que mais parece em contar com ele, às vezes tem que tomar alguma atitude e ele não toma. Do outro lado, tem aquele líder que qualquer faísca, ele já está botando fogo em tudo. Então, assim, o líder ele precisa procurar desenvolver, sabe? Tem que ser aquela pessoa que os seus liderados podem contar com ele e que ele tenha o quê? Que ele direcione as pessoas também. Porque o líder bonzinho, digamos assim, que deixa todo mundo muito à vontade demais, né? As pessoas precisam de um direcionamento. Não é tão bom assim. Por quê? Porque na hora que a coisa aperta, literalmente, tá? A hora que a coisa aperta, a gente quer uma resposta do nosso líder.
Sabe quando, né, os pais dão direcionamento para os filhos? É a mesma coisa. Você não tem problema eu cobrar. A maneira como eu faço isso é que vai fazer a diferença. Então, procurar maneiras de fazer isso cada vez mais, né, e melhor. Mais uma, Jéssica, é isso? Mais uma do WhatsApp? Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. O Anderson. Se eu não sei trabalhar em grupo, aí faz como? É o Anderson que está interagindo aqui. Tem algumas vagas, tá? Que as pessoas têm um perfil para trabalhar, por exemplo, um pouco mais sozinha, digamos assim, né? E tem aquelas vagas que necessariamente você vai estar lidando com o público e com pessoas diariamente. Se a tua dificuldade é na interação, não é dificuldade de relacionamento interpessoal, não tem problema nenhum, né? Você não gostar de trabalhar com muita gente ao teu redor, às vezes a tua atenção que não é boa, por exemplo, né? Quando tem gente ao redor, tu se desfoca rápido. Mas, assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Desenvolva, né? Se desenvolva, porque às vezes a profissão que você exerce vai te exigir isso. E aí você precisa o quê? Literalmente desenvolver algumas habilidades que você não tem. E aí é literalmente, né? Treinamento, busca cursos, e devagarinho você vai ver o quê? A sua evolução. Só que as pessoas, às vezes, o que acontece, né, Fernando? Não tem a paciência para trabalhar esse desenvolvimento. Porque ela pensa que, às vezes, fazendo um curso, né? Vai rapidamente para o outro lado. E não, isso é de passo a passo. É devagar, é gradativo o teu desenvolvimento. Legal. Tem mais uma? Vamos para a última, então. Jaque Rosa, o que é mais visto numa entrevista de emprego? No contexto geral, acho que a gente já falou sobre isso, né? Mas vamos passar rapidinho aqui para a Jaque. O que é mais visto numa entrevista de emprego? Quais são os pontos mais avaliados? Bom, eu só vou... Então, eu vou fazer o seguinte, já que nessa pergunta, tá? Primeiro eu falei no comecinho que primeiro você tem que ser chamado para essa entrevista, certo? Então, assim, ó, cuidado com o teu currículo. Tem gente que pega o currículo e dispara para todas as vagas que vai... Só está o currículo anexado, né? Então, assim, ó, que imagem você está passando nisso? Outra coisa que acontece, às vezes você divulga uma vaga e a informação que ela te pergunta, né, no WhatsApp é a mesma que está na divulgação. Você já olha a atenção da pessoa nisso, né? Olha o tanto que leu o que está escrito ali. Então, são pequenos cuidados que vão literalmente fazer a diferença. Algumas pessoas às vezes me perguntam, eu sempre deixo uma caixinha no Instagram aberta, elas perguntam, né, como é que... Pergunto muito de currículo, por que ninguém me chama? Às vezes é isso. São pequenos detalhes, mas que literalmente vai fazer a diferença. Ok. Andréa Cunha, queremos agradecer a sua participação aqui, especialista em RH, consultora, sabe tudo. Gostamos muito do papo, muita interação aqui com os nossos telespectadores. Vai ficar para uma próxima as outras questões. Vão ficar para uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Bom trabalho para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima. Andréa Cunha, aqui no SBT Meio Dia. Dicas para você participar e participar de uma entrevista de emprego. FGTS, vamos falar do FGTS emergencial, sai hoje para os nascidos em outubro. Sai sim, Fernando. Apesar de a medida provisória que instituiu o saque emergencial ter perdido a validade, a Caixa manteve o calendário de saques com base na segurança jurídica. Então, hoje os beneficiados são cerca de 5 milhões de trabalhadores nascidos em outubro que começam a receber os R$ 1.045 do saque emergencial do FGTS. O pagamento é feito pela conta poupança digital da Caixa, como os demais, e nesse primeiro momento o crédito não pode ser sacado. A gente separou aqui no telão os prazos para você. Olha só, para os nascidos em outubro, então, portanto, o crédito em conta já fica disponível hoje, dia 8 de setembro, mas saque e transferência só pode ser feita no dia 31 de outubro. Aí segue o calendário para nascidos em novembro, o dia 14 de setembro. Esse valor já vai estar disponível na conta e o saque ou transferência só podem ser feitas no dia 14 de novembro.
E em dezembro, os nascidos, neste mês, vão ter o benefício creditado no dia 21 de setembro e também poderão fazer o saque, assim como os nascidos em novembro, no dia 14 de novembro. Então, o benefício termina nessa data, 14 de novembro, cumprindo o calendário dos nascidos do ano inteiro. Olha, tem alerta da Defesa Civil para chuva, mar agitado, por isso eu vou conversar agora com o Frederico de Moraes. Ele é coordenador de monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina, já está com a gente aqui. Frederico, muito bom dia. O alerta é para todas as regiões e o que vai acontecer efetivamente? Bom dia, André. A gente tem essa previsão de continuidade das chuvas, mas o alerta ele se concentra de forma mais intensa na região do litoral sul, que é onde a gente tem registrado os maiores acumulados de chuva aí nos últimos dias. Nós chegamos a ter, por exemplo, em Praia Grande, 180 milímetros nos últimos 3 dias, o que é bastante chuva para o período. Então vamos lá. Quais são as regiões específicas deste alerta? A gente está com 10 municípios em atenção para risco de deslizamentos e 10 municípios também para observação para risco de deslizamentos no litoral sul de Santa Catarina. Então, por enquanto, só o litoral sul de Santa Catarina, que é a região onde a gente está com o nosso foco de alertas, por enquanto, para risco de deslizamentos. Deslizamentos? Deslizamentos na região sul. Que vai o quê? De Laguna para baixo até o extremo sul de Santa Catarina? Até Passo de Torres? Isso, região... Mas principalmente nas áreas mais próximas, realmente, da divisa, ali Criciúma, Araranguá, Timbé do Sul, toda aquela área ali, ela está com risco para atenção de risco de deslizamentos. Nós temos previsão de continuidade de chuva, pelo menos até amanhã, associada a essa influência de circulação marítima, que traz essa umidade do mar para o litoral. E entre amanhã e quinta-feira, nós temos também a possibilidade de chuvas associadas a uma passagem de uma frente fria. Então, aí já mais com uma condição de temporais localizados aqui em Santa Catarina. Então, a condição de tempo estável mesmo, ela deve retornar apenas na sexta-feira. Então, as pessoas que residem em áreas de risco no litoral sul e também que transitam em áreas, como, por exemplo, nós tivemos quedas de barreira em Grão-Pará, na Serra do Rio do Rastro, nessas regiões a gente pode ter também quedas de barreira, então atenção redobrada para as pessoas que transitam na Serra, principalmente no litoral sul. Para as outras regiões, por exemplo, Grande Florianópolis, região de Itajaí, lá em São Francisco do Sul, região litoral lá do norte catarinense, apenas mar agitado ou também tem previsão de chuva, mas não com tanto volume? Sim, a previsão agora é de chuva bem fraca. Não se descarta a possibilidade de algum município entrar com uma observação para risco de deslizamento nas próximas horas, porque existe ainda a possibilidade de continuidade de chuvas, Então, apesar da gente ter essa chuva persistente nos últimos dias, nós não tivemos acumulados muito significativos entre Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí e Litoral Norte. Mas a gente está acompanhando a evolução. Caso seja necessário, a gente pode emitir algum alerta para risco de deslizamentos também nessas outras áreas da Grande Florianópolis até o litoral norte de Santa Catarina e também essa atenção aí para a questão de navegação aí em todo o litoral de Santa Catarina. Descargas elétricas são esperadas? Não, a gente mostrou agora há pouco que no SBT Meio-Dia, já aqui no nosso estado, vacas que foram atingidas acabaram morrendo. Para hoje, hein? Alguma previsão? Não, agora a condição é mais de circulação marítima. Entre amanhã e quinta-feira, nós podemos ter ocorrência de temporais com descargas elétricas devido à passagem de uma frente fria, então podemos ter aí temporais localizados aqui em Santa Catarina. Frederico de Moraes, coordenador de monitoramento da Defesa Civil de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos de olho ainda nesses alertas. Neste momento o Frederico informa para a gente um pouco mais grave a situação no litoral sul, mas estamos acompanhando a movimentação em todo o estado. Bom trabalho, Frederico. Obrigado, André. Estamos sempre à disposição. De nada. Seguimos com você. SBT Meio-Dia tem informação. Previsto para outubro, o retorno das aulas presenciais continua sendo discutido. Inclusive, tem orientação do Tribunal de Contas para este retorno, Cibele. Tem sim, Fernando. É esse assunto que a gente fala agora com o Laércio Botega para saber qual é a orientação do TCE para os municípios de Santa Catarina em relação a esse retorno, hein, Laércio? Olha, Cibele, a orientação do TCE
é que os municípios criem grupos para discutir essa retomada prevista para o dia 13 de outubro. O Tribunal de Contas do Estado enviou um ofício solicitando que todos os municípios, 295 municípios, se reúnam para criar aí comitês para discutir essa retomada das aulas. Comitês e também comissões para gerenciar todo esse retorno previsto, como eu disse, para o dia 13 de outubro. Além disso, a orientação é que a volta seja feita gradativamente, sendo dividida aí por níveis e cursos e dias alternados para ampliar o distanciamento social. E nesse retorno está previsto aí algumas orientações, como por exemplo, para os professores, eles precisam usar máscara descartável e a cada aula eles precisam fazer a troca. Já os alunos, eles podem usar uma máscara de pano, como essa que eu estou usando, por exemplo, mas tem que trocar a cada 2 horas. E é claro, não pode deixar aluno que estiver com a temperatura superior a 37,8 graus dentro da escola. Vale reforçar também que uma informação que acaba de chegar para a gente é que, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, amanhã deve ocorrer uma coletiva para tratar do plano de contingência do Estado. Será apresentado oficialmente nessa coletiva prevista para amanhã todo o plano de retomada das aulas presenciais, a estrutura, mudanças de ensino, capacitação, calendário e protocolos. Reforçando, as aulas estão previstas para retornar no dia 13 de outubro aqui em Santa Catarina, Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações. Essa é a data mais recente anunciada, firmada, 13 de outubro. E aí muitas discussões em torno disso, para de fato ver se vai acontecer mesmo essa retomada, né, Fernando? Olha, pelo que a gente acompanha desde o início da pandemia, as aulas estão mais perto de retornarem. Protocolos já estão sendo criados. A gente já viu aqui a união de diversas entidades para desenvolver aí critérios para o retorno das aulas presenciais. Então, está mais perto disso acontecer. Os números estão mais favoráveis do coronavírus, então os pais já podem se programando aí, que as aulas podem voltar agora. A gente tem, pelo menos, né, acompanhando a movimentação, a gente consegue entender mais que pode ser. No meio da pandemia, a gente falava, não vai voltar. Não parecia voltar tão cedo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se aproxima bastante do fim do ano, né, Fernando? Exato. Essa é uma dúvida dos pais. Será que, de fato, vai voltar mesmo em outubro? Será que, quando chegar perto, essa data vai permanecer? Porque aí temos outubro, novembro e dezembro. Lá no início da pandemia, já tínhamos o anúncio de que essas aulas, assim que voltassem, não tomariam as férias. Então, como é que vai funcionar, né? Tem muitas dúvidas ainda sendo respondidas e tentando, né, esclarecer as dúvidas dos pais e, de fato, entender se dá para retornar em outubro e se vale a pena para os alunos. Pelo que a gente acompanha, tudo indica que a data de 13 de outubro será mantida para o retorno das aulas presenciais. Claro que vai ser completamente diferente. Uma turma volta num dia, outra turma não faz a aula no dia seguinte, período da manhã, período da tarde, horários diferentes para entrar, para sair, para o recreio, mas os protocolos estão sendo desenvolvidos. Aliás, eu vim para cá, mas me perdoe, meu amigo Barata, porque eu vou voltar para lá. Vou voltar para cá porque nós vamos falar de Semana Farroupilha e não tem como eu apresentar a reportagem que vai vir agora sem estar do lado dessa gaúcha aqui, a Semana Farroupilha. Representando, né, Fernando, todos os gaúchos que moram aqui em Santa Catarina, que amam esse estado. Representando os gaúchos que vieram para cá. Olha, um evento festivo da cultura gaúcha que homenageia os líderes da Revolução Farroupilha, Cibele Fávero. Pois é, Fernando, e foi, claro, cancelado esse ano, né? A gente sabe que é um grande evento, mas os moradores no Oeste, eles mantêm a tradição e eles não vão deixar de comemorar a data, olha só. Vamos ver o jeitinho que eles deram. Cuia de chimarrão na mão, alpargata nos pés e, é claro, vestido com a tradicional bombacha. É assim que você sempre vai ver o Roberto, mais conhecido como Baguales. De outro tipo de calça paisana, assim, eu tenho só uma calça que às vezes tem uns lugares que tu fica assim meio obrigado de ter que ir com outra vestimenta, né? Mas a princípio, assim, de todo dia, para sair na rua também todo dia, sempre de bombacha. Baguales é natural de Soledade, no Rio Grande do Sul. Há 14 anos mora em Chapecó, onde montou uma loja de artigos gaúchos. Ele veio para cá por causa da grande quantidade de tradicionalistas que moravam na cidade. Nós se sentimos muito em casa aqui,
Porque eu me arrisco a dizer assim que quase que 80% da população aqui de Chapecó é advinda do Rio Grande do Sul, né? Chapecó é uma cidade com muitas características do movimento tradicionalista gaúcho. Isso porque boa parte da população veio do Rio Grande do Sul. Essa migração de gaúchos começou no final do século XIX. Reunir famílias em atividades campeiras, embaladas pela música gauchesca, saborear um famoso churrasco e o sabor indescritível do chimarrão são alguns dos hábitos e costumes do povo que cultiva a tradição gaúcha. Agora, nesse momento de pandemia, para nós é estranho, né? Tomar cada um com uma cuia. Né? A gente não poder nos aproximar, não ter o abraço, o afeto, né? Não podermos dançar, não termos o fandango, né? Então é estranho para nós isso. Todo ano, no mês de setembro, acontece a Semana Farroupilha, evento histórico em homenagem aos líderes da Revolução Farroupilha. Chapecó é palco da segunda maior festa tradicionalista do Brasil. De acordo com a organização, na última edição o evento recebeu cerca de 60 mil pessoas. Este ano, por causa da pandemia, a programação foi cancelada. Mas mesmo assim, cada um comemora do jeito que pode. Adão vai celebrar com a família em um galpão que fez na própria casa. Eu já fiz, já chamei pessoal, já fiz no outros anos, a Semana Farroupilha minha, familiar, com meus amigos e meus filhos, no meu galpão, na minha casa. Eu comemoro a Semana Farroupilha, que desde criança eu participei sempre. O tradicionalismo é muito forte entre os gaúchos. É um amor que vem de berço e passa de geração por geração. Pedro conta que se criou dentro dos CTGs. O estudante nasceu em Chapecó, mas diz que a cultura gaúcha está no sangue. É um sentimento que não tem como expressar em palavras. É isso aí, bora comemorar. Não podemos entregar para os homens. Olha, a gente mostrou há pouco aqui, ao vivo com o Laércio Botega, que o Tribunal de Contas já vem incentivando as escolas municipais a programarem o retorno das aulas presenciais e existe uma expectativa do retorno para o dia 13 de outubro. Este é o novo prazo, a nova data dada pelo governo do estado para o retorno das aulas presenciais. Pode acontecer que, por conta da gravidade do coronavírus, essa data seja modificada? Pode acontecer, mas eu já vou repetir. O que a gente vem acompanhando no dia a dia da pandemia é que a situação já é mais favorável para este retorno, então já pode se acostumando com a ideia de que as aulas retornem presencialmente no dia 13. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você que é pai, você que é mãe, vovô, vovó, você que é responsável por uma criança, por um adolescente, mandaria seu filho para a escola? Mandaria seu neto para a escola? Vou fazer uma enquete lá no Instagram do SCC SBT, vai nos stories, lá vai ter uma enquete, mandaria, não mandaria? Amanhã eu vou mostrar o resultado aqui no SBT Meio-Dia. Neste momento, você mandaria o seu filho para a aglomeração rotineira de uma escola? Mesmo com os protocolos que vão ser anunciados? Responde lá, SCC SBT, amanhã a gente revela o resultado desta enquete aqui no SBT Meio-Dia. Olha, nesta terça-feira, o relatório final da CPI dos respiradores será entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, junto com um novo pedido para analisar um processo de afastamento do governador Carlos Moisés da Silva. Esse já é o 8º pedido contra o governador Carlos Moisés. Alguns já foram descartados, mas 2 deles foram abertos. 2 pedidos de impeachment foram abertos e estão tramitando na Assembleia Legislativa. Contra o governador Carlos Moisés da Silva e também pelo afastamento da vice-governadora Daniela Rainer. Mas o que vai acontecer com Santa Catarina se os 2 forem afastados? Como vai ser esse processo na Alesc? A Jéssica Valentini esteve na Assembleia Legislativa, conversou com deputados e vai explicar tudo agora aqui no MD, no ar.
Um novo pedido de impeachment, que será entregue pelo deputado Ivan Nats, junto com o relatório da CPI dos respiradores, se soma a outros 7 que já passaram pela LESC. 6 deles já foram descartados, mas um, que também envolve a vice-governadora e o secretário de administração, foi aceito e está sendo avaliado por uma comissão especial de deputados. A denúncia considera que o governador errou ao aumentar o salário dos procuradores da Alesc sem que a decisão passasse pela casa. Segundo a Procuradoria da Assembleia Legislativa, a equiparação salarial dos procuradores da Assembleia com o Governo do Estado causou um prejuízo de R$9 milhões. Para o pagamento efetivo desse valor aos procuradores, seria necessário 2 coisas: uma lei específica autorizando ou uma decisão judicial determinando. No caso, não há nenhuma coisa nem outra. A gente não tem nenhuma lei que autorizou esse pagamento e nenhuma uma decisão que determinou o pagamento, a razão pela qual o pagamento foi feito ao arrepio da lei. Já a questão política é um relacionamento, né, que o governo tem que ter com os outros setores da sociedade, que todos os setores do Estado de Santa Catarina já observaram que não existe. Né? Essas são as 2 justificativas que tornam um processo de impeachment válido. Segundo este advogado, ele precisa ter uma justificativa jurídica e também política. Para que eu possa processar um pedido de impeachment, não basta eu não quero mais aquele gestor, eu não quero mais aquele governador. É necessário que exista uma justa causa, ou seja, eu tenho que preencher alguns requisitos legais em que aponte que existem indícios de que houve uma ilegalidade praticada. Só que não basta isso, eu tenho que ter uma vontade política também. Por quê? Porque o processamento, tanto a autorização para que eu inicie um processo de impeachment, quanto o julgamento desse processo, não basta ter um elemento da justa causa. Mas essa é apenas a primeira etapa. Agora ele passa por diversas fases, que incluem a defesa do governador, da vice e do secretário de administração. Passada essa fase inicial, é lido, portanto, isto perante a Assembleia e é designada uma comissão especial. Essa comissão especial tem a função principal justamente de avaliar se realmente existem elementos suficientes para tanto. Então, vai analisar se aqueles elementos da justa causa. Então, se os fatos narrados são razoáveis, se há algum indício de prova naquele sentido, pode pedir informações, diligências, vai verificar se a narrativa está adequada, se essa narrativa se adequa àquilo que é acusado. Feita essa análise preliminar, então é feita a oitiva das pessoas, então a deliberação já está sendo inicial. Então, aqueles que são imputados, eles fazem uma defesa, inicialmente uma defesa preliminar. A gente olha, está acontecendo aqui na casa um período de impeachment em relação a esses fatos. O que tens a dizer? Eles vão lá e se manifestam inicialmente sobre essas narrativas. Aí a comissão especial aprecia, faz um relatório circunstanciado, aí sim faz uma imputação, diz, olha, realmente há indícios, e nessa hora, portanto, vai intimar na condição já de, eu diria, réus. Mas não, a expressão é essa. Nessas fases, será avaliado se houve legalidade. A bancada de defesa nega que tenha havido irregularidades no caso de salário dos procuradores. É importante que se diga que não há nenhum ato corruptório ou lesivo aos cofres públicos promovido pelo governador e nem mesmo por nenhum outro agente político no nosso estado, nesse caso. Na verdade, essa é uma discussão de direito difuso coletivo de uma categoria que entende que faz jus a um benefício salarial e é uma discussão antiga que já vem rolando na justiça, já teve decisões contrárias a favor, enfim, e que o governo jamais deixou de cumprir aquilo que foi determinado pela justiça, inclusive. Isso é um ponto. É claro que ele tem motivações políticas fortes, não existe nenhuma responsabilidade, não tem nexo causal de condenação para o Moisés e menos ainda a Daniela, que é a nossa primeira vice-mulher na história de Santa Catarina. Se há ou não ilegalidade, é isso que vai ser avaliado. E se passar pelas etapas seguintes, aí sim podemos ter um impeachment, ou seja, um afastamento dos gestores, o que significa que podemos ter novas eleições diretas ou indiretas. A vacância se dá dos cargos de governador e de vice-governador, então eu não posso, o presidente da Assembleia Legislativa, substituir em caráter permanente. Eu tenho que ter uma nova eleição. A questão é, como é essa eleição?
a eleição. Se essas vacâncias acontecerem nos 2 primeiros anos de mandato, é feita uma nova eleição direta para governador. Ou seja, o TRE vai convocar nova eleição, o período eleitoral, tudo como as eleições que vão acontecer agora, dia 15 de novembro. Agora, se a vacância acontecer nos 2 últimos anos de mandato, esta eleição será na modalidade indireta. Como é que é essa modalidade indireta? Na verdade, quem vai escolher o corpo de eleitores não são os cidadãos catarinenses, serão os seus representantes. Serão os 40 deputados estaduais que irão escolher, que irão votar no novo governador. Ainda hoje, Cláudio Prisco Paraíso comenta esse novo processo de impeachment e como está o andamento de cada um deles que a gente mostrou para você, destes que já estão abertos, pedidos de afastamento contra o governador e a vice-governadora. Furto na ponte Hercílio Luz. Você imagina, dona Cibele Fávero, que a iluminação cênica, aquela que vai fazer o contorno da Hercílio Luz, sequer foi inaugurada, mas já teve furto acontecendo por lá. Infelizmente, né, Fernando? E o mais recente foi nessa madrugada dessa terça-feira. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade registrou mais um furto de condutores elétricos que estão sendo instalados para essa iluminação cênica da ponte. O Laércio Botega vai trazer as informações para a gente, porque esse não foi o único, não. É pelo menos o terceiro furto já de fios de cobre, dos equipamentos para a instalação dessa iluminação, né, Laércio? Exatamente, Cibele. É a terceira vez que esse tipo de situação acontece na ponte Hercílio Luz. Nas outras 2 oportunidades, os criminosos agiram nos dias 24 e 31 de agosto, do mês passado. Inclusive, quem passou pela ponte, o próximo da ponte, na semana passada, viu que parte dela, em direção à região continental, estava no escuro, porque além da fiação da parte cênica, da parte funcional da ponte, aquela que é necessária de fato, ela também foi furtada, a fiação. Os fios de cobre foram arrancados, os criminosos abriram a tubulação e de lá arrancaram os fios, fora que estão correndo um sério risco de levar uma descarga elétrica. A Guarda Municipal e a Polícia Militar já foram acionadas para aumentar a fiscalização por ali, porque isso causa um prejuízo para o Estado, obviamente, que precisa fazer a colocação desses metros e metros de fios ali na ponte Hercílio Luz. Esse último caso aconteceu, como você disse, Cibele, nesta madrugada. A Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina já foi avisada, acionada e está no local averiguando. Repetindo, mais uma vez, pela terceira vez, criminosos furtaram fios de cobre da ponte Hercílio Luz. Situação bem delicada, Cibele. É sim, Laércio, que triste, né? Como o Fernando falou, a iluminação ainda nem foi instalada e os furtos já estão acontecendo. É o terceiro mais recente, foi nessa terça-feira, todos no lado continental da ponte. Mas a ponte tem câmeras. A ponte foi inaugurada recentemente, tem câmeras. Deixa ligada a fiação elétrica. 2 homens quase morreram por hipotermia na Serra Catarinense neste final de semana. É uma situação que serve de alerta para todos. Eram ciclistas em busca de aventura na Serra. Quem explica melhor essa história para a gente é a Ana Carolina de Lima. Olá, é isso mesmo. 2 ciclistas de Sergipe se perderam do carro-guia e foram encontrados na SC 390 pela Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra. Os homens estavam com muito frio, quase em estado de hipotermia. Por conta disso, ficaram cerca de 20 minutos dentro da viatura para conseguir se aquecer com o ar quente do carro. Após isso, os policiais entraram em contato com o carro-guia e conseguiram fazer esse reencontro. Os homens seguiram dali já embarcados. Eles não continuaram a viagem de bicicleta. Lembrando que dessa vez deu tudo certo, mas pode ser muito perigoso. A Serra Catarinense costuma receber muitos atletas e também muitos aventureiros. Dessa vez deu tudo certo, hein? Mas sempre muito cuidado, principalmente por conta das baixíssimas temperaturas e, claro, das altitudes aqui da região serrana. É sim, tomar sempre muito cuidado e sabemos que toda a região da Serra tem ali operadores de turismo, você pode contratar para ter segurança na hora de fazer o seu passeio. Interatividade.
Falei há pouco aqui, Cibele Fávero, seguinte, tá rolando uma pesquisa lá no Instagram do SCC SBT, uma enquete, lá nos stories. Você mandaria o seu filho para a escola ou não mandaria se as aulas retornassem? Claro que a Maria, que é de Criciúma, já foi lá no nosso WhatsApp, mandou também a opinião dela, não tem problema. Eu não levaria meus filhos para a escola, porque pode até ter protocolo de segurança na teoria, mas sabemos que a prática é bem diferente. Se adultos já não seguem os protocolos, imagina criança e adolescente. Você concorda, Cibele Fávero? Em parte sim, Fernando. Eu fico bem preocupada, viu? Porque o Luan mesmo, 4 anos, meu filho, eu fico pensando, ele não ia respeitar, não. Ele não, né? Não entende, né? Por isso até que o protocolo é dos maiores, dos menores, acho que é exatamente por isso. Os adolescentes não respeitam nem professor, deixa eu ver. O Francisco Carlos Araranguá. Vai aí, Cibele. Boa tarde, Fernando. Na minha opinião, as aulas já deveriam ter começado. Na escola é perigoso e na praia não é? Aí é o questionamento do Francisco. A Terezinha de Sara, olá. Respondendo à enquete, não mandaria minha filha para a escola em outubro. Na minha opinião, voltar às aulas somente no que vem, quando tudo ficar normal. A opinião dos telespectadores aqui do SBT Meio Dia, você também pode responder a enquete, está lá nos stories do SCC SBT. É isso aí, participa conosco, que bom, né, que você está aqui conosco. A gente pediu enquete lá no Insta e aqui também o pessoal está respondendo. Muito bom. Previsão do tempo agora aqui no SBT Meio Dia, a gente já viu o alerta para a região sul, Cibele, com chuva forte no litoral sul. A Defesa Civil já falou para a gente aqui, chance inclusive de deslizamento. Como é que fica para o resto do estado, hein? Pois é, Fernando, nós estamos em uma semana chuvosa, né? Depois de toda essa chuva da segunda-feira, principalmente à noite, esse alerta ele continua e se mantém, principalmente na região do litoral sul. Um alerta que se mantém para chuvas fortes, ventos e tempestades isoladas. Pode chover a qualquer hora também nas demais regiões do estado. Como a gente pode ver no nosso mapa, aliás, poucas regiões vai ter a presença do sol nessa tarde. Ficam na parte mais alta do mapa, Oeste, Planalto Norte e também Vale do Itajaí. Nas demais regiões, o céu continua nublado, que é o que nós vimos nessa segunda e também nessa terça-feira, e pode chover a qualquer hora. Como nós falamos, reforçando o alerta, chuva mais forte para o sul do estado. A máxima no estado não deve passar dos 26 graus, essa temperatura deve ser registrada durante a tarde no oeste do estado, também no Planalto Norte e no Vale do Itajaí, assim como na Grande Florianópolis. A máxima fica alta também, chega a 24 graus, no sul não passa dos 20 graus e na Serra mínima de 14 e máxima de 21. Para amanhã, a condição é parecida com a que nós estamos registrando hoje e também nessa segunda-feira. Como eu disse, é uma semana chuvosa no estado e esse alerta de chuva ele se mantém pelo menos até quinta-feira. Então, nessa quarta, o tempo segue assim, instável com presença de sol, sem chuva só no Vale do Itajaí. Até no oeste tem chance de chuva, mas é chuva mais fraca. A máxima no estado não passa dos 28 graus, esquenta bastante durante a tarde. Na região de Blumenau, assim como em Chapecó, no oeste, Criciúma, no sul, temperatura elevada também durante a tarde, chega a 26, Joinville e Florianópolis, a máxima chega a 25 graus e em Lages, na Serra, a máxima fica em 24 graus também, com chances de chuva, especialmente no início e no final do dia. Bora para nossa frase premiada, vamos ver qual é a palavra de hoje. Você já sabe, 4 palavras ao longo da nossa programação, você cria a frase, grava em vídeo, manda pra cá, porque nesta semana tá valendo uma TV 43 polegadas. Maricotinha, qual é a palavra de hoje? Oi, estimadinho, chegou a hora da frase premiada. E agora vou dizer a palavra pra vocês. A palavra é... tcharadana, alegria! E é muito simples participar. É só assistir a programação do SCC SBT e aí, durante os intervalos do primeiro impacto, SBT Media, das novelas Quando Me Apaixone e Chiquitita, a gente vai passar as palavras para vocês. Anotem as palavras, formam a frase, façam um vídeo e manda pro nosso WhatsApp, tá bom? Toda sexta-feira a gente vai dar o nome do ganhador. Participe e boa sorte! Essa é a semana da TV 43 polegadas, celulares, notebooks e agora a televisão. Presentão para você que nos acompanha todos os dias. Vou reforçar aqui, hein? Tem palavra no primeiro impacto, tem palavra no SBT Meio Dia, na novela Quando Eu Me Apaixono e também na novela Chiquititas. Você pega as 4 palavras, forma uma frase criativa, hein?
uma frase legal usando as 4 palavras, grava em vídeo, manda para o WhatsApp, a nossa produção escolhe a frase mais criativa. Na sexta-feira, aqui no estúdio, eu vou mostrar para você quem vai levar essa televisão. É presente do SBT Meio Dia, do SCC para você. Deixa eu mostrar para você aqui a palavra alegria, você já anotou aí. Agora eu quero mostrar a enquete que nós estamos fazendo lá no Instagram do SCC SBT. A pergunta é, você mandaria o seu filho para a escola? Deixa eu ver, ali está, ó. Sim, não. Participa lá no SCC SBT, no Instagram, nos stories mesmo. Agora eu quero mostrar para você o seguinte, tem como clicar ali, Jéssica, para a gente ver quantas pessoas já votaram, não é mesmo? Qual a porcentagem das pessoas que já votaram e qual é a decisão das pessoas neste momento, nessa enquete que está rolando lá no Instagram. Daqui a pouco a gente mostra para você. Seguimos aqui com outras informações. Já, Cláudio Prisco Paraíso aqui no SBT Meio Dia. Nós vamos explicar este novo processo de impeachment que está sendo apresentado na Assembleia Legislativa. Ele é referente ao relatório final da CPI dos respiradores. CPI dos respiradores, por isso o novo processo de impeachment. Vou fazer um intervalo rápido, volto já, não saia daí. Mais tempo para relaxar e curtir a família? Olha, a Esfrebon traz uma solução completa para sua cozinha. Vocês sabiam que as esponjas Esfrebon eliminam 99,9% das bactérias, garantindo aí uma limpeza mais segura? Pois é, são vários tipos que não riscam, que protegem as unhas e muito mais. A Diamond, com diamantes sintéticos, por exemplo, deixa a limpeza mais fácil, viu? Falando nisso, olha só essa dica. Aposto que a cozinha virou um dos lugares mais disputados, não é mesmo? Por isso a gente tem produtos que podem ajudar você a manter a cozinha sempre limpa e livre de bactérias. Como essa dupla, o Esfrebon lava-louças concentrado, que rende 50% mais que os detergentes comuns, e a Esfrebon esponja Diamond, que contém íons de prata, que elimina 99,9% das bactérias. Quer mais dicas? Siga as redes sociais da Betanin. Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se você ganhou R$500. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betanin, R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Agora, 13h, a gente vai falar de Lagoa do Peri, aqui no SBT Meio Dia. Lagoa que abastece algumas comunidades do sul de Florianópolis. E agora o Ministério Público de Contas está cobrando uma auditoria em relação à captação da água na Lagoa do Peri. A gente já mostrou aqui protesto dos moradores que aconteceu nesta segunda-feira. Estudos de moradores por lá mostram que a Lagoa do Peri precisa sofrer agora, receber uma atenção com relação à captação, já que vem sofrendo com a estiagem, principalmente o nível da água. Segundo o protesto que a gente mostrou aqui no SBT Meio Dia nesta segunda-feira, o nível da água está baixando, o que é preocupante. Nós vamos conversar agora com o Joel Horstmann, que é superintendente regional da Casan. A Casan que também é responsável por esta área lá na Lagoa do Peri e a captação de água potável na Lagoa do Peri, no sul de Florianópolis. Joel, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio Dia. A Lagoa do Peri, assim como dizem os moradores, corre risco de secar? Bom dia. Boa tarde. A Casan já está tomando providência, né? Ela, desde o início do ano, ela tem acompanhado o nível e realmente o nível tem baixado, né? Só que a Casan já fez várias ações a curto prazo, a médio prazo e tem ações a longo prazo, né? Para poder reduzir o volume da Lagoa do Peri de captação. Hoje, no início do ano, a gente captava em torno de 200 litros por segundo, que é ortogável pela SDS, né? Hoje, a gente está captando só 100 litros por segundo. Então, houve uma redução do início do ano até agora em torno de 50% do volume captado. Com essas ações que a Casan fez a curto prazo e a médio prazo, a gente até sentiu que o nível da lagoa ela se estabilizou e começou a ganhar nível na última semana, porque a última semana que se passou, a Casan já fez outra ação, né, para poder reduzir a captação da Lagoa do Peri e vindo de outro sistema alternativo, que é poços artesianos, né, e interligação de sistema. Muito bem, então a captação lá já foi reduzida a 50%, isso é bom, isso já
traz um fôlego, não é mesmo? Até porque a estiagem, ela não prejudicou somente a Lagoa do Peri. Não, diversos mananciais por todo o estado. A gente mostrou aqui em outubro do ano passado, a situação estava delicadíssima, a falta de chuva. Bom, mas ainda com relação ao que é feito na Lagoa do Peri. O senhor falava em poços artesianos. Tudo isso para facilitar ali a normalização do nível da água. Existe, por exemplo, uma previsão de quando o nível vai se estabilizar ou voltar ao normal? E para que servem esses poços artesianos lá na Lagoa? É assim, ainda a Casam trabalhava com 8 poços artesianos ali no aquífero do Campeche, né? Os poços, ele faz a captação de água do subsolo, né? E joga para a rede de distribuição. Então, essa captação, a gente já aumentou 4 poços. Então, essa vazão que sai dos poços hoje, né, não é captada da Lagoa do Peri. Então, a ideia da Casam é fazer mais poços, né, para aumentar mais a captação do aquífero do Campeche ou do Rio Tavares ou na região da Lagoa e trazer água também importada do norte da ilha, né? E lá no Rio Vermelho tem 2 poços que a Casam está utilizando para abastecer a Barra da Lagoa, né? E mais também uma interligação do bairro do Carianos com o bairro do Campeche, para poder trazer água do sistema integrado, que é onde a gente tem hoje mais disponibilidade de água, que fica lá na região de Palhoça, na estação, né? Para trazer um volume maior também para o sul da ilha. Com isso, a ideia da Casam é, até final do ano, reduzir a captação da Lagoa do Peri em torno de 75% a 80%, para poder elevar o nível da lagoa. Olha, importante, hein? Investimentos que estão sendo feitos em outras regiões, inclusive da cidade, para que a captação aconteça de uma outra forma, deixando de lado um pouco a Lagoa do Peri. Qual é o nível que está hoje na Lagoa do Peri? Ele está quantos % abaixo o nível da Lagoa do Peri? A gente trabalha com o nível, né? O nível lá estava, semana passada, estava em torno de 1,50 m. Com essas ações que a gente botou em operação na última semana, que essas ações que a gente fez a curto prazo, o nível tinha subido já para 1,55 m. Hoje, com essa chuva que deu de ontem para hoje, né, com esse volume de chuva, hoje já o volume está 1,62 m. Então, a gente trabalha sempre com o nível, né, o nível limite nosso, 1,50 m. Então, hoje a gente está com 12 centímetros acima do nível mínimo. Tudo bem. Sem água, a comunidade do sul da ilha, então, pode ficar tranquila que não vai ficar. Não, a ideia é sempre assim, como tem essa gravidade do nível da lagoa, é muito importante que os usuários do sul da ilha usem a água de modo racional, né? Evite esse desperdício de água, né? Evite lavar calçadas, né? Evite lavar carro, tomar banho mais lento, né? Não tomar banho tão prolongado, para que esse consumo reduzido de volume, né, se consiga aumentar o nível da lagoa o mais rápido possível. Joel Horstmann, superintendente regional da Casam, explicando aqui os investimentos e as ações que estão sendo feitas para impedir que a Lagoa do Peri seque, Lagoa do Sul de Florianópolis. Obrigado, Joel. Bom trabalho. Obrigado, um abraço. Um abraço, bom trabalho. A Casam explicando aqui no SBT Meio Dia que está sendo feita. A preocupação dos moradores, teve protesto lá ontem. A Casam disse que até o final do ano, com outras ações para a captação de água, quer reduzir a 80%, ou seja, eliminar, né, 80%, ficar captando apenas 20% do que é captado hoje na Lagoa do Peri, água potável para abastecer a região. Vamos acompanhar. Mesmo assim, a Casam já informou que reduziu em 50% a captação atual, o volume retirado da Lagoa do Peri caiu em 50%, justamente por causa da estiagem. Cláudio Prisco Paraíso e a política agora aqui no SBT Meio Dia. Prisco, contigo. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. Bom, vindo aí de uma segunda-feira, feriado nacional, uma certa tranquilidade no contexto político-administrativo. Hoje pela manhã, o presidente da Comissão Especial do primeiro pedido de impeachment, deputado João Amin, recebeu a documentação que faltava da defesa da vice-governadora Daniela Rainer, tudo devidamente normalizado e regularizado, e a solicitação dos advogados da vice-governadora para ampliação do prazo relacionado ao pedido de impeachment, isso só será deliberado pela Comissão Especial na próxima quinta-feira, até porque amanhã a reunião será estritamente técnica. Isso numa ponta. Na outra ponta, na outra extremidade, temos hoje, logo mais, daqui uns 20 minutos,
a entrega do relatório final da CPI dos respiradores pelo Sargento Lima e também Ivan Nats, deputados, presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Embutido nesse relatório está um outro pedido de impeachment, apenas contra Carlos Moisés. Agora, a expectativa é como vai se comportar o presidente Júlio Garcia. Vai dar encaminhamento à Procuradoria da Assembleia para apreciar esse terceiro pedido de impeachment, considerando que um segundo, também contra a vice-governadora, foi aberto na semana passada? Essa é a questão. Tudo leva a crer que, para não descontentar parlamentares integrantes da CPI, um terceiro pedido de impeachment será aberto. Sendo que já tem aí o compromisso ao longo dessa semana a Assembleia de preencher a segunda comissão especial de 9 parlamentares para justamente apreciar o pedido de impeachment e a defesa do governador e da vice, que deverão, os pedidos de defesa ou as argumentações da defesa, deverão chegar aí no prazo a ser estipulado. Então, agora é um verdadeiro festival de pedidos de impeachment. E, para encerrar, estamos aí no dia 8 de setembro. A contagem já é regressiva para as eleições de 15 de novembro, primeiro turno. Temos aí pouco mais de 2 meses. E as convenções homologatórias das candidaturas a prefeito e vereador já estão em andamento. E também nos bastidores as definições de candidaturas, de reeleições, inclusive. Temos a notícia principal vinda de Jaraguá do Sul, que é um município absolutamente fora da curva em Santa Catarina no que diz respeito à sensibilidade, desenvolvimento e conscientização comunitária, social, empresarial e também política. É uma potência no contexto econômico catarinense. Pois muito bem, o empresário Antídio Lunelli, prefeito, realizando uma estupenda gestão, candidato à reeleição, definiu-se por um companheiro do setor produtivo para formar uma dobradinha eminentemente MDBista para o pleito deste ano. Trata-se do empresário Jair Franzner, ele que vai compor chapa com Antídio Lunelli. Aliás, Antídio Lunelli, que hoje está embarcando para Chapecó, juntamente com o prefeito Udo Deller, 2 prefeitos de origem empresarial. Eles vão a Chapecó fazer uma série de contatos com empresários, vão também à Associação Comercial e Industrial de Chapecó, mas também vão aproveitar para dar uma força a uma candidatura do MDB à prefeitura do maior município do Grande Oeste. Já é o PMDB, o MDB, tentando se organizar aí para poder apresentar candidaturas viáveis. Ele que é o maior partido do Estado e que, no momento, encontra-se num período aí de entre-safra. Se não vejamos, aqui em Florianópolis é pouco provável que tenha um cabeça de chapa, capital do Estado. Aliás, Jean Loureiro foi eleito pelo MDB e deixou ele sem eira nem beira ao se filiar ao Democratas. É pouco provável que o partido tenha um candidato a prefeito. Deve ter a vice. Como também em Blumenau, terceiro maior município do Estado. Lá o MDB deve indicar o vice de Ivan Nats. MDB que ganhou em Blumenau a primeira prefeitura da sua história. Lá em 1960 e tantos, final da década de 60, com o radialista Evilásio Vieira, o Lazinho, que depois, em 74, se elegeu senador, o primeiro senador do MDB aqui de Santa Catarina. Temos, além de Florianópolis, São José. Tudo indica que o MDB venha a apontar o vice do vereador Orvino, que sai pelo PSD. Então, dos 4 grandes municípios, o maior base eleitoral, o MDB, maior partido do Estado, repito, talvez só tenha cabeça de chapa em Joinville, terra de Udo Deller, que completa aí 8 anos de gestão.
Portanto, meu caro Fernando, são as movimentações político-partidárias eleitorais nesse momento que já estamos às portas do pleito municipal. É com você. Obrigado, Prisco. Muito legal. Vamos conversar bastante ainda sobre as eleições deste ano. Bom, hoje nós vamos terminar o dia dando muitas risadas com um filmaço que vai passar no nosso Cine Espetacular aqui no SBT. Dá só uma olhadinha. Norbit. Quantas vezes eu tenho que dizer para não mexer no banco do carro? Eu acho que... O que é aquilo? Oh, meu Deus do céu. Parece um tsunami. Esse filme É muito bom. É muito bom esse filme. Olha, você não pode perder no Cine Espetacular. Confere aqui na programação do SCC SBT. É isso, 11h15 da noite. Nós ficamos por aqui, mas antes tem mais interatividade. Você participando do SBT Meio-Dia. O Tato tá por aqui. Eu deixo meu filho para a escola. Coronavírus não pega só na escola, mas sim em todos os lugares. Obrigado, Tato. A Renita também mandou. Boa tarde, 35 alunos em uma sala de aula? Não. A opinião da Renita. O Felipe de Lages. Acredito que somente no ano que vem, né? A partir de 2021, depois que sair a vacina. É a opinião do Felipe. A Rita mandou também. Bom dia, sou a Rita de Araguá e também não mando não. Ele é de risco, é diabético e não vai saber manter o distanciamento. Ele tem 7 anos. Tá aí a preocupação da Rita. O SBT Meio-Dia tá terminando agora, mas tem uma enquete rolando lá no Instagram do SCC SBT, nos stories. Clica lá, sim ou não. Amanhã a gente mostra o resultado para você aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Cuide-se.